Pensando nisso, vamos ver um pouquinho mais sobre a questão do judaísmo. Como é que essa realidade se entende? Como é que a gente vê o que acontece com os judeus aí na história? Então veja lá. Antes, na época bíblica, antes do exílio, você tem a descrição da maneira como se lidava com Deus, do jeito que você tem na Bíblia. Quando chega na época greco-romana, depois que o templo vai ser destruído, aí você vai ter um caminho diferente que a gente vai poder entender por que os judeus são como eles são hoje. Aliás, tome cuidado com isso. Não sei se o pastor Paulo Romero já viu isso. Tem gente que acha que para ele ser mais espiritual, ser aceito diante de Deus, ele tem que parecer com um judeu. Na verdade, a pessoa vai para Israel, volta com o peiote, né? Ele volta até falando meio enrolado, assim, né? Nem estudou hebraico direito, mas assim ele já acha que ele é o the king of the black cockade, o rei da cocada preta, né? O sujeito se acha, né? Mas o que acontece? O que os judeus fazem hoje, preste atenção, uma parte vem da Bíblia, outra parte vem da tradição talmúdica, não está na Bíblia em lugar nenhum. E outra parte não vem nem de um nem de outro, vem da tradição histórica, cultural. Por exemplo, Kippá. Kippá não está nem no Talmud, nem na Bíblia, nem em lugar nenhum. É uma tradição. A estrela de Davi surgiu porque os judeus eram marcados para ser perseguidos na Europa por uma estrela. Eles adotaram isso. A menorá, aí não. Menorá, o candelabro, é bíblico. Está lá no livro de Êxodo para a gente ver. Então, o que acontece? O judaísmo, nesse momento, a discussão tinha um povo que estava preocupado com a terra e com a questão do povo. Outros davam a sua atenção maior à Torá, e outros pensavam somente no templo e no sacerdócio. Nesse ambiente, os fariseus, que eram os chamados perushim, ou separados, os fariseus, a gente pensa negativamente sobre eles, mas o nosso pensamento não é correto. Os fariseus eram os melhores que existiam. E essa é a razão porque o Novo Testamento critica. E quando alguém faz uma bobagem muito grande, a gente fala o quê? Você viu o que o cara fez? E ainda é crente. Era mais ou menos isso que acontecia. O fariseu lia a Bíblia o tempo todo, estudava, decorava versículo e ia o tempo todo se reunir com os irmãos. É a nossa cara. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. Só que eles se perderam no legalismo e se afastaram. A Bíblia critica tanto porque era deles que se esperava mais. Os fariseus se dedicavam ao estudo da Torá, da lei de Deus. No judaísmo, a Bíblia, o Velho Testamento todo tem valor, mas a lei tem um valor, digamos assim, especial. Os saduceus não estavam tão interessados nisso. A preocupação deles era com o templo. Eles estavam envolvidos com uma série de coisas, inclusive com compromisso com os romanos. Eles tinham uma postura complicada. Os judeus que viviam no deserto, igual a comunidade de Qumran, que alguns chamaram de essênios, eles se chamavam de Yahad, eles também viviam no templo, se decepcionaram e foram para o deserto. Os zelotes eram um pessoal político, que queriam matar romano, e que faziam aí um partido de oposição a Roma, e essa era a realidade. O que vai acontecer? Nesse momento surgem os seguidores de Rabi Yeshua. Eu estava na Galiléia, falou, um irmão assim, perdeu um pouco o caminho, falou, pastor, qual é a igreja que Jesus ia aqui? Quase que eu falei, a primeira igreja batista de Jerusalém, né? Falei, como assim? Jesus não, ele funda a sua igreja, ele cresceu como judeu. Ah, é mesmo, eu esqueci. Então, você tem os seguidores de Yeshua, que depois vai se desdobrar na tradição onde nasce a fé propriamente chamada cristã, e aí a gente vai ver a caminhada daquilo que nós vamos perceber no histórico aí. Nesse momento, acontece a grande guerra dos judeus contra os romanos. Em Massada, nós temos a última derrota. Quem visita Massada é muito impressionante o lugar. Os saduceus, os judeus de Qumran no deserto, a última marca deles foi no ano 68, caverna 4 de Qumran, um soldado romano entra procurando gente que andou fugindo por lá, e os zelotes, tem fim, acaba.
Provavelmente alguns desses, especialmente os judeus do deserto, podem até ter se convertido no cristianismo primitivo. Mas os saduceus dependiam do templo. O que aconteceu? O templo foi destruído, não tem mais. Os zelotes não tem mais, porque os que tinham, Roma já deu jeito. Então o que acontece? Atenção, sobram somente os fariseus. E aí os fariseus, o centro religioso está em Jerusalém, ele vai ser deslocado para Galileia, um lugar chamado Yavne, também conhecido como Jamnia. E lá os fariseus dão origem à interpretação da lei, da Torá, e começa a tradição judaica que vai chegar no judaísmo de hoje. É nesse momento que a religião deixa de ser mais litúrgica, mais cultica, para ser mais de estudo da escritura e aplicação da lei. E a sinagoga, por exemplo, nessa época, ela não é um templo religioso, é um lugar de encontro das pessoas. O templo, que é o lugar religioso, 3 vezes por ano todo mundo tinha que ir no templo. E aí nós vamos ter o surgimento, a partir da sinagoga, que vai se tornar a academia do judaísmo rabínico. Você lembra que Jesus fala para o pessoal? Vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Isso já estava começando a se definir. E eu vou explicar para vocês o que foi que aconteceu. E aí vai surgir um judaísmo rabínico que vai ter desdobramentos. Vai surgir o judaísmo ortodoxo, que é o que você vê dos judeus todo de preto, com aquela indumentária. Tem ramos diferentes, tem pelo menos uns 20 grupos distintos. É igual ao evangélico, cada um tem a sua denominação, né? Tem o chamado judaísmo de reforma e o judaísmo conservador. Mas dá uma olhada, os fariseus então dominam todo o cenário. Eles vão ser os pais espirituais do judaísmo moderno. Eles acreditavam, olha aqui, aí que está a questão, presta atenção nisso, que isso é total compreensão. Eles acreditaram que havia uma lei moral, uma lei oral dada por Deus a Moisés no Sinai junto com a Torá. Ou seja, que a lei foi escrita, o Pentateuco, mas junto com isso Deus deu uma lei oral, falada. E que ela foi guardada e depois ela vai ser escrita. E qual é o problema que o judaísmo traz? É que a lei oral vai ser tão importante quanto a lei escrita. Eu almocei com um rabino em Jerusalém e a gente estava conversando, ele e o seminarista, né, o que estava junto lá aprendendo. Aí ele virou para mim e falou assim: sabe qual é o problema? Não dá para a gente estudar a Bíblia. Eu falei: mas não dá por quê? Porque é incompreensível. Muitos textos são complicados, se você ler não entende nada. Se não tiver a lei oral, a Torá Be'al Pé, para dizer para a gente o que significa, a gente nunca vai descobrir. Aí você entende como é que a tradição engoliu a coisa de maneira completa. Ou seja, a Torá é referência para tudo na vida. As leis da Torá estavam abertas à interpretação. A lei oral era a interpretação das leis dadas por Deus. E nesse período, a gente vai ver, né, que eles desenvolveram um negócio tão importante que tem a ver com a condenação de Jesus, que era o sinédrio, um tribunal que tomava as decisões e decidia tudo o que ia acontecer, com 71 membros, maioria de saduceus, mas como os fariseus eram mais populares, a coisa era equilibrada. Enquanto os saduceus estavam envolvidos com os romanos e eram mais ligados no pensamento grego e não aceitavam a lei oral, o pessoal que viu o que estava acontecendo no templo, isso começou na época lá dos asmoneus, onde a corrupção religiosa se complicou. Esse pessoal falou: sabe de uma coisa? Não tem jeito, não há mais o que fazer, o mundo vai acabar, a gente vai para o deserto para só jejuar e orar. Amém, irmão? Já viram isso em algum lugar? Nada de novo debaixo do sol. Esse pessoal foi para Qumran esperar o fim do mundo, esperar o desfecho, rejeitaram a religiosidade dominante e criam que Jerusalém e o templo estavam corrompidos, saíram de Jerusalém, foram morar no deserto. E eles nos deixaram os famosos manuscritos do Mar Morto. Olha só.